Aleluia. Prepara o teu coração. Quero compartilhar uma palavra de Deus. Estamos dentro de um horário, dentro de um tempo estabelecido. Aleluias. Glória a Deus. E eu sei que eu quero ser o mais dinâmico possível nesse momento da palavra, porque eu sei que, aleluias, nós estamos em casa e em casa muitas vezes as coisas tomam o nosso tempo, nos distraem, mas eu quero que você se dedique nesse momento a prestar um pouco mais de atenção, a se concentrar naquilo que Deus tem falado conosco. Nós somos gratos ao Senhor, aleluia, que mesmo nesse período de pandemia, nós temos visto a mão de Deus, o cuidado de Deus para conosco. Nós estamos alegres por tudo que Deus tem realizado. Há um desejo no nosso coração de voltarmos, aleluias, para o presencial plenamente, né? Por causa daquele momento nosso de comunhão, de ter aquele lanche no final do culto, aquela celebração. Mas mesmo online, eu quero compartilhar uma palavra de Deus com vocês. Aleluias. Vamos orar? Aleluias. Deus bendito e poderoso, louvamos o Teu nome, Senhor, pela Tua graça, pela Tua presença. É o nosso desejo, Senhor, ouvir a Tua voz nesse dia, nessa noite, Senhor. Tudo aquilo que o Senhor tem feito em nós, por nós e através de nós. Queremos, Senhor, ouvir a Tua palavra, Senhor. Queremos, Senhor, uma direção, uma orientação. Queremos a cada dia estar em Ti, Senhor, para cumprir o Teu propósito e a Tua vontade. Nós Te louvamos por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz e por tudo que o Senhor ainda vai fazer, no nome poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías. Glória a Deus. Aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Quero ler um texto bastante conhecido. O profeta Isaías profere, Isaías 64. Aleluia. Isaías 64, versículo de número 4. Glória a Deus. A palavra de Deus nos diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aqueles que nele esperam. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Glória a Deus. Que palavra poderosa. Que versículo poderoso para o nosso entendimento e para a nossa compreensão sobre as maravilhas e as realidades daquilo que a palavra de Deus expressa sobre o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso soberano e eterno Pai. Quando nós lemos essa expressão de Isaías, eu não sei o que vem à sua mente ou o que você pensa nesse momento, mas eu começo a identificar aqui como o nosso Deus é maravilhoso, como o nosso Deus é magnífico, como o nosso Deus é tão extraordinário. Porque a palavra que Isaías libera é uma palavra que nos faz compreender que o nosso Deus é de fato o verdadeiro Deus, que o nosso Deus é de fato um Deus acima dos deuses. É um Deus que não é um Deus com um D minúsculo, mas é um Deus com D maiúsculo. Quando nós refletimos sobre essa primeira expressão daquilo que Isaías está dizendo, porque desde a antiguidade não se ouviu e nem com ouvidos se percebeu. Olha que intrigante isso. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento,
desde Gênesis começa a história da humanidade, começa a história dos patriarcas que Deus havia escolhido, e entre esses patriarcas está Abraão. Abraão tinha a profissão de construir deuses, ele construía imagens, ele tinha a mesma profissão do seu pai, construtor de imagens, construtor de deuses de barro, de gesso, de madeira, não importa a matéria que ele usava, mas ele construía deuses. E eles não só construíam, mas também devotavam a sua vida a esses deuses. Eles entregavam a sua adoração, os seus sacrifícios também a esses deuses. E não só Abraão, não só outros pais na fé, os patriarcas viveram esse momento de identificar diversos deuses, mas lá na terra prometida onde o povo de Israel estava, entre os filisteus, eles adoravam diversos deuses. Entre os assírios haviam diversos deuses, entre os babilônios haviam diversos deuses, entre os egípcios, de onde o povo de Israel foi resgatado, havia diversos deuses. Em Canaã havia diversos deuses. E em meio a tantos deuses, em meio a tantas imagens, em meio a tanta devoção que o ser humano sempre tentou adorar alguém superior, porque existe esse vazio no ser humano. O ser humano depende de algo maior do que ele, e quando o ser humano não consegue identificar o que é isso, ele procura substituir por objetos, substituir por coisas que ele chame de Deus ou de força superior. Diante de tantos deuses, quando você vai olhar para o panteão lá da Grécia, você vai ver a quantidade de deuses que existem na Grécia, que existe em Roma, que existe na história, enfim, na história de forma geral, nós encontramos milhares e milhares de deuses. Mas sabe, a expressão de Isaías é uma expressão tão poderosa, porque entre milhões e milhões de deuses, de imagens, de escultura, Isaías expressa uma verdade absoluta, dizendo: porque desde a antiguidade não se ouviu, aleluia, e nem com ouvidos se percebeu. Olha o que Isaías está dizendo, irmãos. Existem milhares de pequenos deuses, mas desde que a humanidade é humanidade, ninguém ouviu falar de um Deus maior do que o nosso Deus, de um Deus tão grande como é grande o nosso Deus, de um Deus tão poderoso como é poderoso o nosso Deus. A Bíblia chama ele de El Shaddai, a Bíblia chama ele de Elohim, aleluias. A Bíblia chama o nosso Deus de Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos. Ele é chamado de Jeová Raá, que é o nosso pastor. Ele é chamado de Jeová Nissim, que é a nossa bandeira, aleluia. Ele é chamado o Deus da cura. Ele tem muitos nomes na Bíblia que definem o nosso Deus, e Isaías está dizendo: desde os tempos antigos não se ouviu falar de um Deus tão grande como é o nosso Deus. Eu não sei se isso te move, eu não sei se isso te impressiona, eu não sei se isso faz você até sentir arrepio, aleluia, mas isso, sabe, faz o meu coração arder, porque no meio de tantas coisas que há ao nosso redor, Isaías libera uma expressão: não há Deus como o nosso Deus. Não há Deus tão grande como o Deus que nós servimos. Não há Deus tão poderoso como o Deus ao qual nós celebramos. Não há Deus tão maravilhoso como o Deus que nós cultuamos a Ele. Não há Deus tão maravilhoso como o Deus que nos resgatou, que nos escolheu, que nos chamou, que nos limpou, que nos justificou, que nos santificou, aleluia, que nos separou, aleluia. E como diz um amigo, nós somos lavados, enxaguados, secados,
dobrados e guardados na gaveta do coração de Jeová, aleluia, porque não há Deus como nosso Deus, aleluia, não há Deus tão grande como o nosso, irmãos. E a gente às vezes precisa nos atentarmos para isso, nós precisamos parar em alguns momentos e refletir. Nossa, que grande, quão grande é o nosso Deus, como o nosso Deus é grande. Sabe, por que eu me atento a ministrar essa palavra sobre esse assunto? Porque parece que nos nossos dias o nosso Deus ficou pequeno. Parece que nos nossos dias o nosso Deus foi diminuído. Parece que nos nossos dias o nosso Deus foi enfraquecido. Parece que nesse tempo que nós estamos vivendo, Deus parece não ter força ou poder suficiente para resolver situações. Algumas pessoas confiam mais em profetas, confiam mais em orações fortes. Já ouviu alguém falar, nossa, eu gosto daquele irmão porque ele tem uma oração forte? Algumas pessoas confiam mais em, como o salmista diz, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. E olha que interessante, o salmista diz, uns confiam, nós só fazemos menção, porque ao mencionar o nome de Deus, nós já vemos o agir e o operar de Deus. É impossível olharmos para a história e que a Bíblia nos conta, a história de historiadores que deixaram livros e mais livros registrados, e não, aleluia, entendermos ou compreendermos o tamanho da grandeza do Deus que nós servimos. Agora, a pergunta que não quer calar e que nos faz refletir hoje, se nós entendemos que Deus é tão grande, por que continuamos vivendo da mesma maneira? Sabe, Isaías libera dizendo, porque desde a antiguidade não se ouviu, e nem com ouvidos se percebeu um Deus tão grande, um Deus tão grande, um Deus além de ti. Não há Deus além de ti. Não há Deus como o nosso Deus. Eu coloco Deus com D minúsculo, mas na verdade não são deuses. Se você estudar a história, você vai perceber que na verdade são ações demoníacas. Não existe semideus, não existe pequenos deuses. Na verdade, o que existe é uma ação do inimigo para enganar pessoas e colocar elas subjugadas e oprimidas por esses falsos deuses que enganam, que subvertem o poder de Deus, que, sabe, negligenciam a existência da grandeza de um Deus todo-poderoso, e muitas pessoas passam a confiar nesses pequenos deuses. Muitas pessoas passam a confiar em si mesmo. Estamos na era do eu, tudo é eu, é o homem que é o centro de tudo, o homem que é o centro do universo, o homem que é o centro de todas as coisas. E algumas pessoas falam, eu sou o governante da minha vida, eu sou o piloto da minha vida, eu sou o general da minha vida. E na verdade, nós precisamos entender que se eu tentar caminhar sozinho, se eu tentar levar a minha vida sozinho, eu vou viver uma vida sem propósito, eu vou viver uma vida sem alegria, eu vou viver uma vida sem, aleluia, desfrutar da plenitude. Aí talvez você possa dizer, mas eu conheço pessoas que não servem a Deus e que são felizes, elas são milionárias, pastor, elas são ricas, elas são poderosas e elas são felizes. Eu não estou falando desse tipo de felicidade proporcionado por coisas passageiras. Ir num bom restaurante comer te torna alegre, mas acabou a refeição, acabou aquele momento. Ir para uma praia, desfrutar de um dia de lazer, de férias, é um momento de alegria, mas depois aquilo passa. A alegria que Deus nos proporciona é uma alegria permanente. É uma alegria
que não passa, é uma alegria que dura. Então eu estou aqui hoje, estou alegre porque eu sirvo a um Deus que é grande, que é poderoso. Às vezes Deus parece que foi diminuído, ou Deus parece que foi enfraquecido, não é porque Ele deixou de ser Deus, é porque muitas vezes nós deixamos de crer em Deus como deveríamos crer. Lembra quando Jesus está em Cafarnaum? E a Bíblia é bem enfática em dizer que Ele não pôde fazer muitos milagres ali, porque não creram nele. Olha que interessante. Não é que Jesus perdeu o poder, não é que Jesus perdeu a força, mas a falta de fé, a falta de crer daquele lugar, impediu ele de realizar ali muitos milagres. Irmãos, o nosso Deus é tão grande e poderoso, mas Ele é tão maravilhosamente simples, que Ele não faz tudo sem a nossa parte. Ele precisa que eu e você também entremos em ação diante de algumas circunstâncias. Deus não vai fazer tudo por você. Deus quer que você faça também a sua parte. Porque o que impediu Jesus de agir e manifestar milagres naquele lugar não foi que Jesus estava fraco ou não tinha força. Na verdade, Jesus estava ali cheio de graça, cheio do Espírito Santo, cheio de poder, cheio de autoridade. Mas a ausência da fé daquele povo impediu Jesus de realizar maravilhas. O que eu quero te fazer refletir hoje diante dessa palavra é que não é que Deus deixou de ser Deus, é que nós muitas vezes nos afastamos dele, deixamos de crer em Deus como nós acreditávamos. Sabe, quando nós olhamos para a história da igreja, olhamos para a história dos nossos pais, olhamos para a história de algumas igrejas que até hoje permanecem no nosso país, e a história do começo delas foi uma história de fé, foi uma história de convicção plena em Deus, em saber que Deus, sabe, faz brotar água de onde não existe, faz milagres acontecer, aonde todo mundo está dizendo que não tem jeito e alguém acredita e não, o meu Deus vai fazer, o meu Deus vai realizar, o Deus que eu creio é o Deus do impossível. Mas parece que nos nossos tempos as pessoas pararam de crer no Deus da Bíblia e começaram a crer no homem, começaram a crer na medicina, começaram a crer, aleluias, naquilo que o jornal está dizendo, começaram a crer em notícias aleatórias que ouvem o tempo todo e param de crer no Deus que se revela da Bíblia. Aí, ontem eu estava ouvindo uma coisa muito interessante de alguém ministrando, que falou assim, aleluias, a diferença entre precisar e depender. Algumas pessoas estão completamente dependentes daquilo que o mundo estabelece. Elas estão dependentes do diagnóstico médico para continuar vivendo. Elas estão dependentes do diagnóstico do psicólogo para saírem da depressão. Elas estão dependentes do diagnóstico econômico do nosso país para ver se elas vão sair ou não da crise. Elas estão dependentes de uma profecia, de um profeta, para ver se elas tomam uma decisão ou mudam de vida. Existem pessoas que estão assim, dependentes. E a diferença entre depender e precisar é: eu preciso de uma notícia para me direcionar a tomar uma decisão, mas eu não dependo dessa notícia. Eu preciso de um diagnóstico médico sobre a minha enfermidade, mas eu não dependo do diagnóstico médico para continuar vivendo.
Eu preciso de um respaldo econômico do país para saber aonde eu vou aplicar o meu dinheiro, mas eu não dependo, aleluias, daquilo que a economia no Brasil está direcionando sobre o que vai acontecer em 2021. Nós até precisamos de alguma coisa, mas a nossa dependência não está nisso. A nossa dependência está no Deus da palavra. A nossa dependência está no Deus. Eu preciso de um exame médico, mas eu dependo do Deus da cura. Aleluia. Eu preciso de uma porta de emprego, mas eu dependo do Deus que provê todas as coisas na minha vida. Eu preciso de uma ajuda de um amigo, mas eu dependo do Deus que me ajuda até quando não tenho amigo algum. E é sobre esse Deus da Bíblia que eu estou pregando hoje, sobre o Deus da palavra. Estamos crendo no Deus desse século e nos esquecendo do Deus Todo-Poderoso, que ainda faz milagres, que ainda faz o impossível, que ainda faz maravilhas acontecer. Ele está acima do diagnóstico médico, Ele está acima da economia do nosso país, Ele está acima da crise que você está atravessando dentro da sua casa e no meio da sua família. Ele é o Deus de todas as coisas. Isaías ainda vai dizer: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e operando Deus, quem impedirá? Ainda antes que houvesse dia, Deus já era Deus. Deus já era Deus, e Deus não mudou. O que mudou foi a direção da nossa fé. E eu quero te perguntar hoje, para onde você está olhando? Para onde você está colocando as suas expectativas? Alguém está dizendo, é daqui para pior, mas a expectativa de Deus é qual? Aleluias. Existem pessoas que estão crendo no Deus desse século, ao invés de crer no Deus da palavra. E eu quero fazer um techuvá hoje com você. Vamos fazer um retorno à palavra, um retorno aos princípios, um retorno ao Deus Todo-Poderoso. Deus quer que nos voltemos para Ele. Deus quer que estejamos com Ele. Deus quer que creiamos nele. Aleluias. É por isso que eu sempre falo, irmãos, Deus não conta com pessoas normais. Deus não conta com pessoas normais. Deus conta com loucos. Deus conta com pessoas anormais. Todas as vezes que você vê alguém fazendo coisas extraordinárias em Deus, tenha certeza, essa pessoa não é normal. Porque os normais vivem na norma, na normalidade. Deus nos chamou para ser extraordinário, para viver como Ele diz em João 10, eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida abundante. Vida abundante é acima, é além, é o extra, é a mais. E o que Deus quer fazer em nós nesses dias é derramar mais, é fazer mais, é operar mais, é fazer maravilhas através da nossa vida. Quantas pessoas estão precisando de uma oração de um crente doido que crê que Deus ainda faz milagre? Quantas pessoas estão precisando de um crente doido que tenha coragem de pregar para um bandido e traficante, dizer que Jesus ainda pode libertar a vida dele? Quantas pessoas estão precisando ouvir de um crente doido que Deus ainda levanta da cadeira de roda, que Deus ainda cura AIDS, que Deus ainda cura enfermidades diagnosticada pelo médico como incurável, mas o Deus da Bíblia é o Deus que continua fazendo maravilhas. Oh, aleluias! Porque desde a antiguidade não se ouviu, e nem com ouvidos se percebeu, e nem com olhos se viu um Deus além de ti. Agora pense um pouco, reflita um pouco, volte um pouquinho na palavra. Você conhece na história da humanidade,
Algum outro Deus que fez o que o nosso Deus fez? Algum Deus que fez um mar vermelho abrir como 2 muralhas e 3 milhões de pessoas passar a pés enxutos? Existe outro Deus que fez isso na história? Você conhece algum outro Deus que fez o sol parar? E quando a gente fala sobre o sol parar, hoje a gente entende que foi a terra que parou por praticamente 12 horas. E a ciência comprova isso, porque eles foram fazer um retrocesso de dias e perceberam que estava faltando 12 horas para completar os dias daquilo que eles contaram de hoje para trás. E sabe onde eles acharam a resposta? Na Bíblia. Porque Deus fez o sol se deter. Tem algum outro Deus que fez isso na história? Existe algum outro Deus que transformou água em vinho? Existe algum outro Deus que fez mortos ressuscitarem? Alguém pode dizer, mas pastor, tem bruxos lá na África que fazem milagres miraculosos. Sim, existem milagres aparentes, que daqui a pouco volta, que daqui a pouco a pessoa morre de novo, que daqui a pouco voltam a viver naquele estado de escravidão. Mas Jesus não, Jesus fez coisas extraordinárias. Deus fez coisas extraordinárias. Permitir que um homem entrasse dentro de uma cova de leões e os leões ficassem em jejum. Permitir que homens entrassem dentro de uma fogueira pegando fogo, a fornalha, Ananias, Misael e Azarias. E quando o rei Nabucodonosor olha para dentro da fornalha e diz assim, nós não jogamos 3, e por que tem 4? E o quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Oh, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Aleluias, glória a Deus. A corda da mão queimou, mas a roupa nem cheiro de fumaça tinha. Você conhece um Deus tão grande, que curou, que restaurou, que operou, que fez maravilhas extraordinárias acontecerem, que sustentou um povo de Israel no Egito. Faz uma conta básica aí, quem tiver uma calculadora aí, até a Luísa aqui, faz uma conta básica aí. Você sabe que no deserto não tem água, né? No deserto não tem água. Água no deserto é um negócio escasso. Faz uma conta básica. 3 milhões de pessoas bebendo 2 litros de água por dia. Calcula quanto isso dá. 3 milhões de pessoas bebendo 2 litros de água por dia. Calcula quanto isso dá. Era a provisão de água diária de Deus para o povo de Israel. Agora calcula, 3 milhões de pessoas comendo 3 vezes ao dia porções de alimento. Quantas toneladas de comida não são? Quantos milhões de litros de água não são? Agora, isso foi por um dia, por uma semana? Não, foi por 40 anos. Oh, aleluias. Deixa eu liberar essa palavra de Deus para a sua vida. Se por 40 anos Deus sustentou um povo no deserto, você acha que Deus não vai cuidar de você? Você acha que Deus não vai prover para você? Você acha que o teu Deus é pequeno o suficiente para não cuidar da sua vida? Para não prover naquilo que você precisa? Faz essa conta aí. Se alguém puder colocar um número aqui nos comentários, coloca aí. 3 milhões de pessoas bebendo 2 litros de água por dia. Se a gente for botar aí, fazer um cálculo básico, 6 milhões de litros de água por dia no deserto, onde não tem água.
Se fosse na beira do lago aqui era mole, né? Era capaz até do lago secar. Mas pensa, olha o tamanho do Deus que você serve. Olha o tamanho da grandeza do Deus que Isaías está compartilhando conosco. Isaías está dizendo: não se ouviu até hoje, nem com olhos se percebeu um Deus como o Senhor, um Deus além de ti. E sabe o que Isaías conclui na parte B do versículo? Que trabalha em favor de quem nele espera. Oh, aleluias! Eu não conheço um Deus tão grande como é o nosso Deus, tão poderoso como é o nosso Deus, que além de ser tão grande, tão poderoso, sabe o que Deus deveria exigir? Por Ele ser tão poderoso, que nós fizéssemos tudo para Ele. E Ele não tem o direito de fazer nada por nós. Se Deus só fizesse isso, a gente já deveria ser grato, irmão. A gente já deveria parar aqui. Meu Deus, o meu Deus é tão grande, Ele exige tudo de mim. Ele vai te dar alguma coisa? Não, Ele não garante te dar nada. Isso já seria suficiente pela grandeza e o poder de Deus. Mas Isaías diz: Ele trabalha em favor de quem nele espera. Agora aqui, eu quero que você reflita. Eu quero que você reflita com o seu coração. E essa pergunta vai te fazer pensar agora. Você está esperando em quem? Aleluias. Meu Deus, ninguém dá um glória agora. Alguém está vivo aí? Alguém está vivo aí para dar um glória a Deus? Em quem você está esperando? É importante nós pensarmos sobre isso, nós entendermos isso, porque às vezes a nossa expectativa não está em Deus. Às vezes o nosso pensamento não está em Deus. Às vezes colocamos a nossa esperança no dinheiro que nós temos, colocamos a esperança no emprego que nós temos, colocamos a nossa esperança nos amigos que nós temos, colocamos esperança em coisas passageiras. Mas Deus está dizendo aqui através dessa palavra que Deus só trabalha. Deus não trabalha por todo mundo. Deus trabalha em favor de quem espera nele. Ah, pastor, eu estou orando e pedindo para Deus fazer, para Deus operar em favor de fulano. Fulano está esperando em Deus? Fulano está com uma expectativa em Deus? Porque o texto é claro, Deus trabalha em favor de quem espera nele. Agora pense, se uma pessoa não está esperando em Deus, o que ela vai receber de Deus? O que ela merece de Deus? Por que Deus faria alguma coisa por ela? Embora nós entendemos o amor de Deus, e o amor de Deus manifesta em nós coisas que nós não merecemos, como a graça. A graça é um favor imerecido. A graça é um favor imerecido. Mas não existe só a graça de Deus, existem outras coisas. É uma diferença muito grande entre, aleluias, salvação e reino de Deus. Sabe qual é a diferença entre salvação e reino de Deus? Graça e reino de Deus? Eu vou dar um exemplo aqui simples para você entender. Graça, Deus pagou, por exemplo, você vai fazer uma faculdade, você precisa fazer uma faculdade. Deus, a graça é, você já tem os 4 anos pagos, todo o material didático e todos os recursos para ir e vir para a faculdade. Isso é a graça.
Você não merece, mas Deus já te deu. O reino de Deus é você ir todos os dias para a aula, concluir a faculdade e pegar o seu diploma. Esperar em Deus não é ficar estático, é fazer a sua parte. Esperar em Deus não é ficar acomodado. Deus já abriu a porta, Deus já deu os recursos, Deus já possibilitou, já te deu as possibilidades, mas Ele está dizendo, o que você precisa fazer, eu não vou fazer, é ação sua, de ir, concluir e tomar posse daquilo que já é seu. Essa é a diferença entre salvação e reino de Deus. No reino de Deus nós fazemos, eu não posso fazer nada para ser salvo, porque a salvação não vem de mim, é um dom de Deus, não é por obras, é graça. Eu fui salvo e acabou, é Deus quem decide isso. Mas me apoderar daquilo que Deus já liberou sobre a minha vida depende da minha ação. Eu preciso esperar nele, mas enquanto eu espero nele, eu entro em ação. Enquanto eu espero nele, eu ajo. Enquanto eu espero nele, eu caminho. Enquanto eu espero nele, eu busco. Enquanto eu espero nele, eu coloco esforço. Enquanto eu espero nele, eu me dedico. Enquanto eu espero nele, eu vou fazendo o que ele me chamou para fazer. E é Deus que vai me fazendo alcançar todos os dias o que me prometeu. Oh, aleluia, glória a Deus. E é isso que Isaías está dizendo. Ele é tão grande e poderoso, mas ele trabalha para aquele que nele espera. Glória a Deus. Se você está esperando em Deus, tenha certeza que Deus está movendo céu e terra ao teu favor. Se a tua expectativa está no Senhor, tenha certeza que Ele está movendo sobrenatural sobre a sua vida. Se você está esperando em Deus a restauração da tua casa, creia que o Senhor está movendo o mundo espiritual, está liberando sabedoria sobre a sua vida, discernimento para tomar as decisões certas, para agir da maneira certa, para que a tua casa seja restaurada. Se você está esperando em Deus uma porta, Ele tem a chave de Davi. Quando Ele abre, ninguém fecha, e é Ele que vai te direcionar para a porta certa que Ele já preparou para a sua vida. Se você está esperando em Deus crescer espiritualmente, continue orando, continue buscando a Deus, porque é Ele que vai derramar uma enxurrada de graça sobre a sua vida para te encher, para te levantar e para te usar com poder e autoridade. Então continue esperando em Deus, porque Deus está trabalhando ao teu favor. Oh, aleluia, bendito seja o nome do nosso Deus. Essa é a chave que nos faz alcançar vitórias. Esse é o segredo, essa é a senha para acessar esse cofre espiritual e tomar posse, aleluia, dessas riquezas eternas que Deus já liberou sobre a nossa vida. Dessas riquezas maravilhosas que Deus liberou sobre a nossa vida, é esperar em Deus. É aquilo que eu falei, você precisa, mas não depende. Aleluia. Eu preciso de um amigo, mas eu não dependo de um amigo para continuar. Sabe aquele linda harpa, se não me falha a memória? Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Se Deus está contigo e você espera nele, vai. Desculpa. Se Cristo está contigo, vai. Aprenda a esperar em Deus. Aprenda a depender de Deus. Aprenda a confiar no Senhor. Aleluia. Eu sei que você precisa de muitas coisas, mas a tua dependência precisa estar em Deus.
A tua dependência precisa estar no Senhor. Aleluia. Eu dependo de Deus para viver o que Ele prometeu para a minha vida. E eu sei que olhando para mim eu não vejo capacidade em mim, mas se foi Deus que liberou essa palavra sobre a minha vida, irmãos, eu vou crer e depender dEle. Como Deus vai fazer? Eu nem sei, mas que Ele vai fazer, Ele vai. Como Ele vai realizar? Não faço a mínima ideia. Pergunta o pastor Demétrio se ele sabia como o projeto ia começar. Como a apacentar ia começar. O pastor vai falar para você. Eu não fazia a mínima ideia onde seria o lugar, como seria. Mas o que liberou a palavra é o que faz acontecer. E olha onde nós estamos. Alguém disse para mim, eu vou te levar para longe. E eu lá no Rio de Janeiro, irmãos, sem expectativa de nada. Talvez o meu longe era sair de um bairro para ir para o outro. Aí Deus faz um mover e traz a gente de um estado para outro. Como Deus ia fazer, eu não fazia a mínima ideia. Mas quando a gente aprende a depender de Deus, é Ele que abre portas, é Ele que prepara o caminho, é Ele que pavimenta a estrada, é Ele que faz as conexões certas, é Ele que te conduz a viver o sobrenatural. E até hoje nós estamos vivendo o sobrenatural de Deus, porque Ele trabalha em favor daqueles que nele esperam. Aleluia! Oh, bendito seja o nome do Senhor. E isso que eu quero te fazer refletir nesse dia. Dependa de Deus, espere em Deus, porque a palavra é verdadeira, ela não muda, ela não falha, ela não tarda, mas ela cumpre tudo aquilo que foi escrito nesse livro. Eu creio que a Bíblia é totalmente a palavra de Deus, e tudo que a palavra de Deus libera sobre a nossa vida é poderosa para se cumprir. E então, a palavra de Deus que eu creio é: Deus está trabalhando. Eu não estou vendo, mas Deus está trabalhando. Eu não estou percebendo, mas o meu Deus está trabalhando. Eu não sei como Ele está fazendo, mas eu sei que Ele está trabalhando. Eu não sei como vai acontecer, mas eu sei que Ele está trabalhando. Aleluia. Deus trabalha nos bastidores. Aleluia. Irmã Ivonete botou aí 6 milhões, aleluia. 6 milhões de litros de água, irmã Ivonete. Aleluia. Pensa. Deus trabalha nos bastidores. Enquanto os santos dormem, Deus trabalha. Deus está trabalhando. Você não está vendo nada acontecer. Sabe, quando Jesus deu um exemplo sobre o fermento, ele falou que o reino de Deus é semelhante a um fermento na massa. A gente vê a massa, mas a gente não vê o fermento atuando. Mas de repente a massa começa a tomar forma, começa a crescer, daqui a pouco você fala assim, ó, tá pronto para ir para o forno. Deus é da mesma maneira. A gente não vê, mas daqui a pouco o negócio vai tomando forma, vai tomando corpo, vai crescendo. E aquilo que a gente via minguado, parado, estático, daqui a pouco vai tomando forma, porque Deus trabalha quando ninguém vê. Deus opera enquanto ninguém percebe. E a palavra de Deus para a sua vida hoje é: Deus trabalha por você. Deus trabalha em favor da sua vida. Então, pare de depender, pare de confiar nas coisas que estão ao seu redor e comece a confiar em Deus, a depender de Deus. Sabe, eu vou dizer uma coisa para você: não dependa do seu trabalho, dependa de Deus. Não dependa do seu salário, dependa de Deus. Não dependa dos seus amigos, dependa de Deus. Não dependa nem do seu pastor, dependa de Deus. Porque quando nós dependemos de Deus, a última palavra é dele, é ele que faz acontecer. Talvez eu possa dizer para você algo
e não conseguir concluir aquilo que eu falei, mas aquilo que Deus fala, Ele faz cumprir na totalidade. Então, dependa de Deus, porque desde a antiguidade não se ouviu, e nem com ouvidos se percebeu, e nem com olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha, Ele trabalha para aquele que nele espera. Eu não sei qual é a área que você precisa ver o agir de Deus, mas eu quero liberar essa palavra. Deus está trabalhando, confie nele, dependa nele, espere nele, porque Ele está trabalhando em favor da tua vida, em nome de Jesus. Quero que você fique na reflexão dessa palavra, quero que você guarde essa palavra no seu coração, quero que você interiorize essa verdade na tua mente, na tua alma, no teu espírito, e declare isso em nome de Jesus. Eu dependo de Deus. Eu dependo exclusivamente de Deus. Eu preciso de muita coisa, mas eu dependo exclusivamente de Deus. Aleluia. Eu preciso de todos vocês que estão aqui. Preciso do pastor Silvio, da irmã Marta, do presbítero Aloísio, da irmã Josi. Eu preciso dos irmãos lá do projeto. Eu preciso de todos vocês. Sim, eu preciso. Mas eu dependo única e exclusivamente de Deus. Nós precisamos de comunhão, nós precisamos de família, mas nós dependemos exclusivamente de Deus, porque é Deus que trabalha em favor da nossa vida. Que Deus em Cristo te abençoe com essa palavra nesse dia, nessa quarta-feira com Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, mais um dia que nos deu o Senhor de celebração, de adoração, de comunhão. Eu quero louvar a Deus pela vida de todos os irmãos que estão aqui conosco nessa live, até agora, aleluia, pastor Silvio, pastora Gislane, irmã Josi, aleluia. Dá um glória a Deus aí para eu ver os nomes dos irmãos que estão aqui conosco. Os irmãos que puderem dar um glória aí, aleluia, dá um amém. Assim eu vou ver que vocês estão aqui conosco. Posso citar o nome de todos os irmãos, amém? Oh, glória. Irmã Jennifer, Luana, irmã Josi, aleluia, pastora Gislane, irmã Ivonete, aleluias, minha esposa Laodiceia, aleluia, glória a Deus, irmão Vitor, aleluia, pastor Silvio, bendito seja o nome do Senhor, irmã Priscila, aleluias, presbítero Aloísio, irmã Camila, irmã Marta, aleluias, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Pastor Acácio está aqui conosco, Deus maravilhoso, nosso Deus. Irmã Maria, Deus é fiel, irmãos, Deus é poderoso, Ele é fiel. Irmã Andressa, aleluia, também está aí conosco. Irmão Gilberto, eita glória a Deus, aleluia. Para mim aparece um número aqui, mas possivelmente são mais irmãos que estão aí conosco. Glória a Deus pela sua vida, que Deus em Cristo te abençoe. Nós vamos orar, nós vamos agradecer ao Senhor. Eu quero chamar o presbítero Luiz aqui para fazer essa oração, aleluia. O presbítero Luiz está aqui conosco, aleluia, vai fazer esse momento de clamor com a tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Deus é Deus de vitória, aleluia. Aqui, presbítero, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Graças a Deus, saúde a todos com a paz do Senhor. O salmista disse: nunca viu um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Verdade, aleluia. É este Deus que cuida de nós, é Ele que supre todas as nossas necessidades. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, neste momento, meu Deus, entramos diante de Tua presença, para Te louvar, para Te agradecer, meu Deus, por ter usado o Teu servo,
e pregando a tua palavra, falando conosco, que não há nada impossível ao Senhor, que o Senhor que abre porta onde não há porta, que o Senhor que supre as nossas necessidades. Então, meu Deus, tira do nosso coração toda ansiedade, todo medo, toda incredulidade, tira, meu Pai, enche de fé, de força, de coragem, meu Deus, meu Pai, enche de fé, de força, de coragem, porque nós cremos que não há nada impossível para o Senhor, nós cremos que todas as coisas é possível ao Senhor. Então, em nome de Jesus, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, o Senhor que cuida do órfão, da viúva e do necessitado, o Senhor, meu Deus, que enviou maná ao seu povo no deserto, o Senhor que preparou uma mesa no deserto, nunca deixou arrebentar as sandálias, nem rasgar as suas vestes, é o Senhor que cuida e que zela. A tua palavra diz que choveu carne no deserto. Meu Deus, meu Pai, abre as portas, meu Deus, vai solucionando, vai na nossa frente, meu Pai, endireitando os caminhos tortuosos, quebrando as portas de bronze, os ferrolhos de ferro, supre as nossas necessidades, supre as nossas necessidades, supre, meu Deus, a necessidade do meu irmão, a necessidade da minha irmã. O Senhor conhece a necessidade de cada um, vai resolvendo, vai solucionando e vai concedendo a vitória, vai resolvendo, vai solucionando e vai concedendo a vitória, como o teu servo falou, um faz menção de carro, outros de cavaleiro, mas nós somos pequenos, nós somos frágeis, nós fazemos menção do teu nome, porque do Senhor é que vem o nosso socorro, do Senhor é que vem a nossa provisão. Em nome de Jesus, meu Pai, eis-nos aqui, que os seus ouvidos não esteja gravado a nossa oração e nem a sua mão encolhida. Estende a tua mão poderosa, venha nos ajudar, nos auxiliar nesta hora. Em nome de Jesus, eu oro assim eu creio. Amém. Glória a Deus. Receba a bênção, seja abençoado em nome de Jesus. Oh, aleluia, glória a Deus. Que Deus em Cristo te abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Receba a bênção do Senhor. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e preciosas consolações do Espírito Santo seja sobre a vida daqueles que já são mais que vencedores e que todos digam amém. Deus em Cristo te abençoe. Até domingo, irmãos. Lembrando, glória a Deus, amanhã nós temos oração de 9 às 10, sexta-feira, culto lá no projeto. Sábado agora é o nosso primeiro culto jovem. Nós estaremos aqui adorando o nome do Senhor. Toda a igreja está convidada a estar conosco. Nós estamos, aleluia, convidando os jovens, mas convidar os irmãos também para estar conosco aqui adorando o nome do Senhor. Vamos manter o distanciamento, mas nosso intuito é trazer jovens para estar celebrando o nome do nosso Deus. E domingo, nosso culto de louvor e adoração a esse Deus poderoso. Deus em Cristo te abençoe. Tenha uma semana de vitória em nome de Jesus. Graça e paz a todos. Até sábado. E os irmãos que não puderem, até domingo. Paz a todos. Deus abençoe.